Oi pessoal, tudo bem? Eu venho aqui apresentar para vocês um trabalho paralelo entre a engenharia da computação e a prevenção de prejuízos causados por desastres ambientais. É de conhecimento de todos que desastres naturais e mais recentemente desastres ambientais acontecem em número muito maior do que às vezes chega ao conhecimento de autoridades ou até mesmo da população de uma forma geral. Vamos lembrar aqui um caso recente ocorrido em Mariana, na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, que foi o rompimento de rejeitos da barragem, ocasionado pela mineração descontrolada feita pela empresa Samarco. Esses rejeitos eles não eram considerados uma mistura tóxica, mas eles tinham uma alta concentração de metais pesados e em grande quantidade. Então isso trouxe um prejuízo enorme a todo o ecossistema, biota local, vegetação, animais. E falando aqui do pior prejuízo, né, sem reparo, foi a morte de 19 pessoas e a perda socioeconômica que essas pessoas sofreram, né? E isso é muito difícil de a gente dar um valor, de mensurar tudo isso. Muitas pessoas perderam suas casas, seus vizinhos, a convivência com amigos, suas referências, suas identidades, o local onde moravam, né? E isso é muito individual e doloroso. Eu vou ler aqui para vocês alguns dados levantados pela BBC do Brasil para vocês terem uma ideia do tamanho desse prejuízo. Foram 700 quilômetros percorridos pelos rejeitos até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo. 263 quilômetros quadrados de área mínima afetada. 379 quilômetros quadrados de áreas de agricultura e pastagem devastados. 1.469 quilômetros quadrados destruídos de acordo com esse levantamento, sem contar a quantidade de lama no Rio Doce. Né? Então, qual o papel da engenharia da computação na prevenção de tragédias ambientais? É muito difícil a gente impedir uma tragédia natural e às vezes, né, até mesmo impedir uma tragédia ambiental. A solução ela fica voltada para a prevenção e a prevenção ela é feita através do monitoramento e controle, capaz de detectar até mesmo furacões, enchentes, tornados, deslizamentos, tempestade, entre outros que possam ocorrer. O Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, o DHSP, ele já faz esse monitoramento em todo o trecho navegável do rio Tietê-Paraná e seus afluentes, através de câmeras e sensores que são instalados, controlando os níveis de água, clima e navegabilidade e também a vibração física dos pilares e das pontes instalados ao longo do percurso. Essas eclusas também que existem nesse trecho aí do rio Tietê-Paraná, elas também são monitoradas. Essas eclusas das usinas hidroelétricas, elas têm um monitoramento em conjunto com a AES Eletropaulo, incluindo a água vertida pelas turbinas. Isso é muito importante, porque ela garante que embarcações que se aproximam não sofram nenhum acidente, né? E no caso de qualquer risco, são emitidos aí alertas para prevenção. O sistema, ele captura essas informações dos sensores das câmeras e elas informam que em tempo real, no formato de imagens, sons, áudios e até mesmo gráficos, captando qualquer tipo de alteração no comportamento e permitindo ações preventivas de acidentes e prejuízos, né, que possam aí ocorrer. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é ampliar todo esse monitoramento e controle também para as áreas, para um acesso maior à população de outras comunidades que vivem em áreas com riscos de deslizamento, desmoronamento, enchentes, alagamentos, tá? Essas comunidades que vivem próximas a rios e córregos, elas estão sujeitas a isso constantemente, de acordo com mudança de clima
e outras coisas que não se pode muitas vezes ter um controle. Como faríamos isso? Através de um aplicativo mobile, integrado ao sistema de monitoramento via integrador externo, que pode ser um API ou um web service, que ao receber a informação de alerta, notifique o usuário do risco que está prestes a ocorrer. Hoje as pessoas, elas ficam expostas totalmente a essas tragédias, né? Elas só veem quando o negócio já está acontecendo. Isso dificulta muito a prevenção de prejuízos e de acidentes e até mortes, né? A previsão do tempo, ela auxilia de alguma maneira, mas ela não é eficaz, porque ela não mostra exatamente o local e o momento que isso poderá acontecer. Esse monitoramento que a gente sugere, esse controle, eles evitariam, por exemplo, que carros ficassem ilhados, né? Se as pessoas tivessem acesso ao recebimento de alertas, elas poderiam, por exemplo, mudar de rota, né? Ou até mesmo evitar chegar naquela região, naquele momento que o risco está iminente. Outra coisa, os moradores das regiões, né, de risco de alagamentos e enchentes, eles teriam tempo, por exemplo, de colocar comportas e evitar ou minimizar os riscos aí, os prejuízos, né, financeiros. Pessoas em áreas de deslizamento e desmoronamento teriam tempo hábil para evadir do local, recebendo um alerta de risco. E mais ainda, ações da Defesa Civil poderiam ser muito mais eficazes e melhor planejadas com esse monitoramento e controle. Então, o que propomos aqui é um protótipo inicial em parceria com o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, né, que já existe, também do Complexo Rio Tietê Paraná e seus afluentes. Controle de clima e navegabilidade com informações captadas também através de sensores e câmeras que convertem tudo em gráficos em tempo real e um histórico, né? Precisaria estar alinhado ao histórico de como toda essa região que está sendo monitorada, ela costuma se comportar, tá? Em casos de dados que expressem alterações, como um dado que ultrapasse um limite, porque o que pensamos nesse projeto? Estipularíamos 2 limites. Um primeiro limite, né, se o sensor ou alguma câmera, através dos gráficos, informar que esse primeiro limite já foi atingido, é emitido um sinal de alerta. As câmeras e os sensores, né, captando informações e atingindo um segundo limite pré-determinado, aí já seria emitido um segundo alerta de risco iminente. Sendo emitido esse segundo alerta já de risco iminente, o Centro de Controle Operacional já tomaria todas as medidas cabíveis para prevenir e diminuir os riscos de acidentes e de prejuízos aí, econômicos. Além dessa ferramenta, nós pensamos em uma outra que deveria estar integrada a essa primeira. Para o controle e monitoramento, sugerimos também a criação de uma ferramenta que dê oportunidade aos usuários de ter acesso a informações em tempo real do que está acontecendo. Como funcionaria? Essa ferramenta móvel, ela daria a oportunidade de usuários se cadastrarem, né, e receberem informações específicas e relevantes à região que ela está consultando, que ela precisa receber informação. Então, isso facilitaria muito a vida da população de uma forma em geral, né? Se a gente está se deslocando a uma região e recebe informação através do cadastro que foi feito nessa ferramenta, nesse website, já recebe a informação de que ali vai ter uma enchente, que ali vai ter um alagamento, a gente tem condições de mudar uma rota, né, de não ir até aquele local, enfim, de tomar algumas ações que diminuam acidentes, prejuízos econômicos e até mortes. A mesma coisa
em regiões que teriam esses sensores instalados para controlar os desmoronamentos e os deslizamentos também, né? A pessoa teria um tempo hábil ali, ó, recebeu um segundo alerta, o risco está iminente, vamos evacuar a região. Então, o nosso trabalho é sobre isso: monitoramento, controle de regiões de risco, de alagamentos, deslizamentos, evitando assim os prejuízos causados pelos desastres naturais e ambientais, tá ok? Eu queria agradecer a todos, muito obrigada pela atenção.